No funeral da minha esposa, recebi uma carta. Estou viva, não confie na sua mãe. Ricardo Almeida mal conseguia se manter de pé enquanto observava o caixão de mogno à sua frente. Lágrimas rolavam sem controle pelo seu rosto enquanto tentava processar que Camila, sua esposa de 15 anos, nunca mais voltaria para casa. Foi quando sentiu um toque suave em seu braço. Uma menina de uns 8 anos com vestido azul marinho e cabelos presos em tranças segurava um envelope branco em suas pequenas mãos. "Moço, a tia que mora longe mandou isso para o senhor", sussurrou a criança entregando a carta. Ricardo olhou ao redor, confuso. Não reconhecia a menina e sua família estava toda ali presente. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a criança desapareceu entre as pessoas. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. A letra era inconfundível, aquela caligrafia delicada que ele conhecia tão bem. Seu coração quase parou quando leu as primeiras palavras. "Querido Ricardo, estou viva. Não confie na sua mãe. Preciso que você seja forte agora. Quando puder, procure a dona Francisca, que cuida das plantas no Mercado Central. Ela sabe onde estou. Te amo, Camila." O mundo ao redor de Ricardo começou a girar. Suas pernas bambas o obrigaram a se apoiar na cadeira mais próxima. Olhou rapidamente para onde sua mãe, Aparecida, estava sentada na primeira fileira. Ela o observava com uma expressão que ele nunca havia notado antes. Calculista, quase satisfeita. "Ricardo, meu filho, você está bem?" A voz de Aparecida soou diferente, como se estivesse representando. Ele dobrou a carta rapidamente e a guardou no bolso interno do paletó. "Estou bem, mãe. Só... é difícil." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, o resto da cerimônia passou como um borrão. Ricardo cumprimentou parentes e amigos, recebeu condolências, mas sua mente estava completamente focada na carta. Como era possível? Ele mesmo tinha identificado o corpo no hospital, embora estivesse tão desfigurado pelo acidente que mal dava para reconhecer. Após o sepultamento, quando a maioria das pessoas já havia se dispersado, Juliana Santos se aproximou dele. Ela era a melhor amiga de Camila desde a adolescência, uma mulher de 42 anos que sempre fora como uma irmã para sua esposa. "Ricardo, posso falar com você um momento?" O tom de Juliana era urgente, quase sussurrado. Ele acenou e os dois se afastaram do grupo. "Você reparou como sua mãe está agindo hoje?" perguntou Juliana, olhando ao redor para ter certeza de que não eram ouvidos. "O que você quer dizer?" "Ela não parece... não sei, não parece genuinamente triste. Está mais parecendo aliviada." Ricardo sentiu um frio na barriga. As palavras da carta ecoavam em sua mente. "Juliana, nas últimas semanas antes do acidente, você notou algo diferente na Camila." A amiga hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria contar algo. Ela estava estranha. Sim, nervosa, sempre olhando por cima do ombro. E teve uma vez que eu a vi saindo da casa da sua mãe com os olhos vermelhos de chorar. "Quando foi isso?" "Umas 2 semanas antes do acidente. Perguntei se estava tudo bem, mas ela disse que era só uma discussão boba sobre o jantar de domingo." Ricardo sabia que era mentira. Camila e sua mãe raramente discutiam, e quando acontecia, era sobre coisas sem importância que se resolviam rapidamente. "Tem mais uma coisa", continuou Juliana, baixando ainda mais a voz. "Na semana passada ela me pediu dinheiro emprestado. 15 mil reais. Disse que era urgente, mas não quis me contar o motivo. 15 mil? Mas nossa conta conjunta tem muito mais que isso." Foi exatamente o que pensei. Por que ela pediria emprestado se tinha acesso ao dinheiro de vocês? Aquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou revirando cada detalhe dos últimos meses, procurando sinais que pudesse ter perdido. Camila realmente estava agindo de forma estranha. Havia perdido peso, dormia mal, e várias vezes ele a encontrou olhando pela janela com uma expressão preocupada. No dia seguinte, decidiu ir ao banco para verificar as movimentações da conta. O que descobriu o deixou em choque. 3 dias antes do acidente,
Camila havia transferido 80 mil reais para uma conta em outro banco. A conta estava no nome de uma tal Maria da Silva Santos. Quando chegou em casa, sua mãe estava na cozinha preparando o almoço. Mãe, você sabia que a Camila transferiu uma grande quantia de dinheiro dias antes do acidente? Aparecida parou de mexer a panela e se virou lentamente. Como assim, filho? 80 mil reais para uma conta que não conheço. Que coisa estranha. Talvez ela tenha investido em alguma coisa e não te contou? A resposta dela soou ensaiada, muito casual para uma notícia tão séria. Mãe, você acha que eu deveria me mudar para sua casa por um tempo? A casa está muito vazia sem ela. Os olhos de Aparecida se iluminaram instantaneamente. Claro, meu filho. Já estava pensando em sugerir isso. Você não deveria ficar sozinho nesse momento. A rapidez com que ela aceitou a sugestão fez Ricardo desconfiar ainda mais. Era como se ela já estivesse esperando por isso. Naquela tarde, foi ao Mercado Central procurar por Dona Francisca. Encontrou uma senhora de uns 70 anos, cuidando de um pequeno estande de plantas e flores. A senhora é Dona Francisca? Sou sim, meu jovem. Em que posso ajudar? Uma amiga me disse que a senhora poderia ter uma mensagem para mim. Meu nome é Ricardo Almeida. O rosto da senhora mudou completamente. Ela olhou ao redor com cuidado antes de falar. Venha cá atrás do estande, sussurrou. Ricardo a seguiu para uma pequena área reservada entre as plantas. Ela disse que você viria. Coitadinha da menina, estava desesperada quando veio aqui. Quando? Quando ela esteve aqui? Há 3 dias. 2 dias depois do... Bem, depois do que todo mundo pensa que aconteceu. O coração de Ricardo disparou. Ela deixou alguma mensagem específica? Disse para te contar que está bem, mas que não pode voltar ainda. Que tem alguém muito perigoso de olho em vocês dois. Alguém da própria família. Ela disse quem? Não disse o nome, mas mencionou que é alguém que sempre quis controlar a vida de vocês. Alguém que não aceita que você seja feliz. Ricardo engoliu em seco. Só uma pessoa se encaixava nessa descrição. Ela disse mais alguma coisa? Que, quando você estiver pronto para a verdade, deve ir ao lugar onde vocês foram mais felizes juntos. Lá você vai encontrar as respostas. Ele sabia exatamente onde era. A pequena casa de campo em Petrópolis, onde passaram a lua de mel. O lugar onde haviam decidido que queriam envelhecer juntos. Quando voltou para casa, sua mãe estava organizando as coisas dele para a mudança. Mãe, preciso ir resolver algumas coisas da empresa. Vou demorar uns dias. Que empresa, filho? Pensei que você ia tirar uma licença. São coisas urgentes, não posso deixar para depois. Aparecida pareceu incomodada com a ideia. Acho melhor você não dirigir nesse estado emocional. Por que não fica em casa comigo? Posso cuidar de tudo o que precisar. A insistência dela o deixou ainda mais desconfiado. Não, mãe. Preciso sair, me distrair um pouco. Naquela noite, Ricardo fez as malas para ir a Petrópolis, mas quando foi guardar algumas coisas no sótão da casa, encontrou uma caixa velha que não lembrava de ter visto antes. Dentro havia documentos antigos, e o que viu o deixou perplexo. Eram relatórios financeiros de sua mãe de mais de 20 anos atrás. Ela havia passado por uma situação financeira desesperadora, na época em que ele estava na faculdade. Havia contraído dívidas enormes, chegando quase à falência. Mas, magicamente, tudo se resolveu quando ele se formou e começou a trabalhar. Tinha ainda uma carta de um banco, datada de 15 anos atrás, sobre um empréstimo de 200 mil reais que havia sido quitado antecipadamente. Coincidentemente, na mesma época em que ele começou a namorar Camila seriamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, quando estava colocando as malas no carro, a mesma menina que havia entregado a carta apareceu novamente no portão de sua casa. Desta vez, ela parecia nervosa. Moço, a tia mandou outro recado. Pode falar. Ela disse que não demore muito, que a pessoa ruim descobriu onde ela está e ela vai ter que se mudar de novo.
Onde ela está exatamente? Na casa onde vocês foram felizes pela primeira vez. Mas a pessoa ruim está seguindo você, então tome cuidado. Ricardo olhou ao redor e não viu ninguém, mas decidiu ser cauteloso. Saiu de casa normalmente, mas fez um caminho diferente para a rodovia, passando por ruas que conhecia bem para verificar se estava sendo seguido. Na estrada para Petrópolis, notou um carro preto que parecia estar mantendo sempre a mesma distância do seu. Quando parou em um posto de gasolina, o carro também parou mais adiante. Dentro estava sua mãe, usando óculos escuros e um lenço na cabeça. O sangue de Ricardo gelou. Como ela sabia onde ele estava indo? Decidiu mudar o plano. Em vez de ir direto para a casa de campo, foi para o centro de Petrópolis e se hospedou em um hotel pequeno. Precisava pensar em uma estratégia. À noite, quando tinha certeza de que sua mãe não estava por perto, foi até a casa de campo. O lugar estava aparentemente abandonado, com um mato crescido no jardim. Mas quando entrou, percebeu sinais de que alguém havia estado ali recentemente. Copos limpos na pia, uma cama arrumada, roupas femininas no armário. No criado mudo ao lado da cama, encontrou uma foto deles dois na lua de mel. E embaixo, outra carta. Meu amor, se você está lendo isso, significa que conseguiu chegar até aqui apesar dos obstáculos que ela colocou. Estou escondida na casa da Dona Rosa, a vizinha que nos emprestava ovos. Ela está me ajudando, mas não podemos nos encontrar enquanto sua mãe estiver te seguindo. Existe algo que você precisa saber sobre nossa família, sobre o bebê que estávamos tentando ter. Ela descobriu algo e está usando contra mim. Por favor, procure o Dr. Henrique, nosso médico. Ele pode explicar tudo. Te amo, Camila. Ricardo saiu da casa ainda mais confuso. Que história era aquela sobre um bebê? Eles haviam tentado engravidar por 2 anos sem sucesso e decidiram procurar ajuda médica há alguns meses. Quando voltou para o hotel, encontrou sua mãe sentada na recepção. Como você descobriu onde eu estava? Sou sua mãe, Ricardo. Sei onde você vai antes mesmo de você saber. Mãe, precisa parar com isso. Estou lidando com a perda da minha esposa e você está me seguindo como se eu fosse uma criança. Está bem, filho. Só estou preocupada com você. Desde que a Camila se foi, você não está pensando direito. A forma como ela falou sobre Camila o incomodou. Era como se estivesse falando sobre alguém que tinha partido por vontade própria, não sobre alguém que havia sofrido um acidente. Mãe, me conta uma coisa. Você estava onde quando soube do acidente da Camila? Aparecida hesitou por um momento antes de responder. Estava em casa, claro. Você me ligou, lembra? Na verdade, não lembro de ter te ligado. Lembro de ter ligado para o Juliana e para o Dr. Henrique. Você apareceu no hospital antes mesmo de eu te avisar. O rosto de sua mãe ficou vermelho. Deve ter sido a Juliana que me ligou então. Não importa como soube. O importante é que estive lá para te apoiar. Mas Ricardo sabia que Juliana não tinha o telefone de sua mãe. As duas nunca haviam sido próximas. No dia seguinte, foi procurar o Dr. Henrique na clínica de fertilidade, onde ele e Camila estavam fazendo tratamento. O médico, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos, ficou visivelmente nervoso quando Ricardo apareceu. Dr. Henrique, preciso saber exatamente o que aconteceu com os exames da Camila. Ricardo, não é o melhor momento para discutir isso. Você acabou de perder sua esposa. Por favor, doutor, é importante. O médico suspirou e fechou a porta do consultório. Os últimos exames dela mostraram que ela estava grávida, de aproximadamente 6 semanas. Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira. Grávida, mas ela não me contou. Ela pediu para não contar ainda. Queria ter certeza de que estava tudo bem antes de dar a notícia, mas havia algo mais. O quê? Durante o procedimento de fertilização assistida que fizemos no mês passado, houve uma confusão no laboratório. O material genético que foi usado não era seu. O mundo de Ricardo desabou. Como assim não era meu? Houve uma troca acidental. Descobrimos o erro semanas depois, quando seus exames chegaram do laboratório. Tentamos entrar em contato com vocês,
mas Camila disse que ainda não havia contado sobre a gravidez e pediu mais tempo para processar a informação. Então o bebê não seria biologicamente seu, não. Mas, Ricardo, isso não diminuiria em nada o amor que vocês sentiriam por essa criança. Ricardo saiu do consultório completamente atordoado. Agora começava a entender por que Camila estava tão estranha nas últimas semanas. Ela estava lidando com a notícia de uma gravidez que vinha junto com uma complicação terrível. Mas como sua mãe poderia saber disso? Quando voltou para casa naquela noite, decidiu confrontar a Aparecida diretamente. Ela estava na sala assistindo a novela, como se nada tivesse acontecido. Mãe, você sabia que a Camila estava grávida? Aparecida quase deixou a xícara de chá cair. Como assim, filho? Ela estava grávida de 6 semanas. E você sabia disso, não sabia? Não sei do que você está falando. Mãe, chega de mentiras. Sei que você descobriu sobre o erro no tratamento de fertilidade. Sei que você usou isso para chantagear a Camila. O rosto de Aparecida mudou completamente. A máscara de mãe preocupada caiu, revelando uma expressão fria que Ricardo nunca havia visto. Chantagem é uma palavra muito forte, filho. Então me explica o que aconteceu. Aparecida se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para ele. Eu só queria proteger você da humilhação. Imagine o que as pessoas diriam se soubessem que você estava criando o filho de outro homem. Esse tipo de decisão não cabia a você, mãe. Cabia sim, sou sua mãe. Tenho o direito de proteger meu filho. Proteger de quê? De ser feliz. De formar uma família. Aparecida se virou bruscamente. De passar pela mesma coisa que eu passei. Que coisa? Seu pai... Ricardo, seu pai não era seu pai biológico. O silêncio tomou conta da sala. Ricardo sentia como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo? Eu traí seu pai quando você tinha 2 anos. Engravidei de outro homem. Seu irmão mais novo, o Fernando, ele não é filho do seu pai. Ricardo se lembrava vagamente do irmão que havia perdido ainda criança. Sempre acharam que tinha sido um acidente, mas sua mãe nunca gostava de falar sobre o assunto. Seu pai descobriu a verdade quando o Fernando tinha 5 anos. Foi um escândalo terrível. Seus avós paternos nunca mais falaram comigo. Seus tios me tratavam como lixo. E então o quê? Então o Fernando se afogou na piscina do clube. Seu pai começou a beber, dizia que era castigo de Deus. Que nada disso teria acontecido se eu não tivesse traído ele. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Aparecida. Ele nunca me perdoou, Ricardo. Vivemos 20 anos como estranhos na mesma casa. Até o dia que ele partiu, ele me olhava como se eu fosse a culpada por tudo que tinha dado errado na vida dele. Mãe, eu não podia deixar você passar pela mesma coisa. Não podia deixar que a Camila destruísse nosso nome de novo. Nossa família não tem mais nome para proteger, mãe. E mesmo que tivesse, isso não te dava o direito de decidir por mim. Eu só disse para ela que seria melhor se ela desaparecesse por um tempo, que deixasse você encontrar uma mulher que pudesse te dar filhos de verdade. E aí ela enlouqueceu. Disse que preferia fingir que tinha sofrido um acidente a te contar a verdade e ver você sofrer. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você ajudou ela a forjar a própria partida? Eu só consegui um contato que pudesse ajudar com os documentos do acidente e arranjar um corpo que precisava ser cremado rapidamente. Meu Deus, mãe, você falou de corpos como se fossem objetos. Era para o seu bem, filho. Para o meu bem, você me fez sofrer a perda da mulher que eu amo para proteger sua própria culpa. Aparecida começou a chorar descontroladamente. Eu só não queria que você vivesse a mesma coisa que eu vivi. Não queria que você se sentisse humilhado. A única pessoa que me humilhou aqui foi você, mãe. Ricardo saiu de casa naquela noite sem olhar para trás. Agora entendia tudo. Por que Camila estava estranha? Por que havia sacado dinheiro? Por que sua mãe estava tão aliviada no funeral? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Voltou correndo para Petrópolis.
e foi direto para a casa da Dona Rosa, a vizinha que Camila havia mencionado na carta. Era uma casa simples, com um jardim cheio de flores coloridas. Quando bateu na porta, uma senhora de uns 60 anos atendeu. Dona Rosa, sou o Ricardo, marido da Camila. O rosto da senhora se iluminou. Ah, meu filho, ela está te esperando há tanto tempo. Entre, entre. Camila estava sentada na varanda dos fundos, com as mãos protegendo uma barriga que já começava a aparecer. Quando viu Ricardo, começou a chorar. Meu amor, você descobriu tudo? Ricardo correu até ela e a abraçou com força. Descobri sim. E quero que você saiba que não importa de quem seja esse bebê. Ele é nosso filho. Mas, Ricardo, você entende o que isso significa? As pessoas vão falar, vão... Que falem. Você é minha esposa e esse é nosso filho. Ponto final. Camila chorou ainda mais forte. Sua mãe disse que você nunca me perdoaria, que eu tinha que desaparecer para não destruir sua vida. Minha mãe estava projetando os próprios traumas em nós. Ela viveu uma situação parecida há muitos anos e nunca conseguiu superar. Como você descobriu onde eu estava? Uma menina me entregou suas cartas. Quem era ela? A filha da Dona Rosa. Ela se ofereceu para ajudar quando viu como eu estava desesperada. Eles passaram horas conversando, colocando todas as cartas na mesa. Camila contou sobre as ameaças de Aparecida, sobre como ela havia usado informações médicas confidenciais para descobrir sobre o erro no tratamento. Ela disse que tinha contatos no hospital, que sabia de tudo o que acontecia lá. Quando descobriu sobre o erro, disse que ia contar para você de uma forma que me faria parecer uma mentirosa. Como assim? Ela disse que ia fazer parecer que eu havia te traído e que estava tentando esconder. Que tinha provas falsas de que eu tinha um caso com alguém. Ricardo segurou as mãos de Camila. Você acreditou nisso? Eu estava grávida, nervosa, com medo. Não sabia mais em que acreditar. E então ela ofereceu uma saída. Eu desapareceria por alguns meses. Você superaria a perda e ela cuidaria para que você conhecesse uma mulher melhor. Uma mulher melhor? Ela já tinha até uma candidata, a filha de uma amiga dela, que sempre foi apaixonada por você. Ricardo se lembrou de Beatriz, filha de uma amiga de sua mãe, que sempre aparecia nos almoços de domingo e fazia questão de sentar ao lado dele. Meu Deus, Camila, você passou por tudo isso sozinha. Não sozinha. Dona Rosa me acolheu e o Dr. Henrique me ajudou também. Como assim? Quando sua mãe pressionou ele para não contar sobre a gravidez, ele percebeu que algo estava errado. Foi ele que me disse para procurar a Dona Rosa e me ajudou a conseguir documentos temporários para ficar escondida. Documentos? Para trabalhar como professora aqui em Petrópolis. Ele conhece o diretor da escola e conseguiu que eu desse aulas de literatura sem muita burocracia. Ricardo ficou emocionado ao saber que sua esposa tinha encontrado pessoas boas dispostas a ajudá-la em um momento tão difícil. E agora, o que fazemos? Eu não posso voltar enquanto sua mãe estiver tentando nos separar. Ela disse que se eu voltasse, ia inventar uma história sobre mim ter fugido com dinheiro roubado. Que dinheiro roubado? Os 80 mil reais que transferi. Era para pagar uma pessoa que sua mãe conhece, alguém que podia falsificar documentos de acidentes. Mas acabei não precisando usar tudo. Onde está esse dinheiro agora, guardado em uma conta que o Dr. Henrique me ajudou a abrir? Estava esperando para devolver quando tudo se resolvesse. Eles foram interrompidos pela chegada de um carro. Pela janela, viram Aparecida descendo de um táxi, acompanhada de um homem que Ricardo não conhecia. Ela descobriu onde estou, sussurrou Camila com medo. Dona Rosa apareceu na varanda nervosa. Eles estão perguntando por você lá na frente. Disse que são família. Ricardo se levantou. Eu converso com eles. Quando saiu para a área da frente da casa, encontrou sua mãe com um homem de uns 40 anos, bem vestido, segurando uma pasta. Ricardo, graças a Deus você está bem, disse Aparecida, tentando parecer aliviada. Quando você desapareceu, fiquei desesperada. Quem é esse homem? É o Dr. Marcos, advogado. Vim contar uma coisa muito importante sobre a Camila.
O advogado abriu a pasta e mostrou alguns documentos. Senhor Ricardo, sua mãe me procurou porque descobriu que sua esposa pode estar envolvida em fraude documental. Estes papéis mostram que ela falsificou a própria identidade. Ricardo olhou os documentos. Eram cópias de identidades falsas no nome de Maria da Silva Santos. A mesma pessoa para quem Camila havia transferido o dinheiro. Essas identidades foram usadas para movimentar dinheiro de forma irregular, continuou o advogado. Sua mãe está preocupada que você possa ser considerado cúmplice se isso for descoberto. É mentira, disse Ricardo. Minha mãe está tentando forçar uma situação que não existe. Filho, eu só estou tentando te proteger. Se essa mulher ressurgir agora com identidade falsa e vocês voltarem juntos, você pode ser acusado de ter ajudado ela a fugir. Ricardo percebeu a jogada. Sua mãe estava criando um cenário onde Camila não poderia voltar sem consequências legais. Onde ela conseguiu esses documentos falsos, mãe? Aparecida hesitou. Foi através de uma investigação particular que mandei fazer. Que tipo de investigação? O advogado interveio. Sua mãe contratou um detetive para encontrar pistas sobre o paradeiro de sua esposa. Durante a investigação, descobriram essas irregularidades. Ricardo sabia que era tudo encenação, mas precisava de provas. Posso ver os relatórios desse detetive? Claro, disse o advogado, retirando mais papéis da pasta. Mas quando Ricardo examinou os documentos mais de perto, notou algo estranho. As datas dos relatórios do detetive eram anteriores ao acidente de Camila. Como alguém poderia estar investigando sua esposa antes mesmo dela desaparecer? Doutor, essas datas estão estranhas. O advogado olhou rapidamente para a Aparecida, que ficou visivelmente nervosa. Deve ser um erro de digitação, murmurou ela. Não, mãe. Você encomendou essa investigação antes do acidente da Camila. Você já estava planejando isso tudo. Aparecida percebeu que havia sido descoberta. Tá bom, Ricardo. Você quer a verdade? A verdade é que sua esposa estava planejando te deixar mesmo. Ela veio me procurar dizendo que não aguentava mais mentir para você sobre a gravidez. Isso é mentira. Ela disse que preferia desaparecer a ver você descobrir que estava sendo enganado. Eu só ajudei ela a fazer o que ela queria. E inventou todo esse esquema para quê? Para que você pudesse superar isso e seguir em frente com dignidade. Mas agora ela quer voltar. Depois de te fazer sofrer assim, não vou permitir. Foi quando Camila apareceu na porta com Dona Rosa ao seu lado. Então é verdade, disse Aparecida ao ver a barriga de Camila. Você está grávida de outro homem e quer que meu filho crie essa criança como se fosse dele. Dona Aparecida, disse Camila com voz firme. Eu nunca traí Ricardo. O bebê é resultado de um erro médico durante nosso tratamento de fertilidade. E mesmo que não fosse, isso não te dá o direito de destruir nosso casamento. Erro médico? Que história é essa? Ricardo explicou sobre a confusão no laboratório, sobre como o material genético de outro paciente foi usado acidentalmente em sua esposa. Então você vê, disse para a mãe, não houve traição, não houve desonestidade, só um erro que poderíamos ter superado juntos se você não tivesse interferido. Aparecida ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mesmo assim, vocês estão planejando criar o filho de um estranho. As pessoas vão falar. Que falem, disse Ricardo. Nossa família não é problema de mais ninguém. O advogado, percebendo que a situação estava saindo do controle, tentou retomar o comando. Ainda assim, resta a questão dos documentos falsos e da movimentação irregular de dinheiro. Isso são crimes. Crimes que minha mãe obrigou minha esposa a cometer, retrucou Ricardo. Ela que deveria responder por isso. Aparecida ficou pálida. Eu só queria ajudar. Ajudar, destruindo nossa vida? Foi quando Dona Rosa, que até então tinha ficado calada, resolveu falar. Posso dar meu testemunho sobre tudo o que vi e ouvi. Essa menina chegou aqui desesperada, sendo ameaçada pela própria sogra. Se for necessário, falo com quem for preciso. O advogado percebeu que a situação estava insustentável.
Talvez seja melhor tentarmos resolver isso de forma amigável, sugeriu. Não há nada para resolver, disse Ricardo. Minha esposa volta para casa comigo hoje mesmo. E você, mãe, vai procurar ajuda psicológica para lidar com seus traumas sem projetar eles em outras pessoas. Aparecida começou a chorar. Eu só não queria que você passasse pela mesma humilhação que eu passei. Mãe, pela última vez, não há humilhação nenhuma em amar uma criança, independente da origem biológica dela. Sua experiência foi diferente porque envolveu traição. A nossa não. Mas e se as pessoas descobrirem? Se descobrirem, descobriram. Nossa felicidade não depende da aprovação dos outros. Camila se aproximou de Aparecida. Dona Aparecida, eu entendo que a senhora tenha sofrido muito no passado. Mas não é justo que a senhora faça a gente pagar por traumas que não tivemos nada a ver. Eu só queria proteger meu filho. A senhora quase destruiu a felicidade dele e quase me separou da pessoa que mais amo no mundo. Aparecida olhou para a barriga de Camila e pela primeira vez seu rosto amoleceu. Esse bebê, ele vai precisar de avós que o amem. Vai sim, disse Ricardo, mas avós que respeitem os pais dele e que não tentem manipular a família. Eu posso tentar ser diferente? Pode. Mas vai ter que procurar ajuda profissional para lidar com suas questões do passado. O advogado, vendo que sua presença não era mais necessária, se despediu discretamente e foi embora. Dona Rosa convidou todos para entrar e tomar um café. Durante a conversa, Aparecida contou mais detalhes sobre seu passado, sobre como nunca conseguiu superar a culpa e a vergonha que sentiu quando traiu o marido. Eu projetei meus medos em vocês, admitiu. Achei que estava protegendo, mas estava destruindo. O primeiro passo é reconhecer isso, disse Camila. O segundo é procurar ajuda para não repetir os padrões. Eles passaram o resto do dia conversando, colocando todas as cartas na mesa. Aparecida contou sobre como havia subornado uma funcionária do hospital para conseguir informações sobre o tratamento de fertilidade do casal. Como você conseguiu os contatos para falsificar os documentos do acidente? Perguntou Ricardo. Um conhecido dos tempos difíceis. Quando estive endividada, conheci pessoas que faziam esse tipo de serviço. E o corpo que foi cremado? Era de uma pessoa que havia sofrido um acidente real, mas que não tinha família para reclamar. Meu conhecido conseguiu que os documentos fossem trocados. Ricardo ficou horrorizado com o nível de planejamento da mãe. Mãe, você se dá conta da gravidade do que fez? Me dou conta agora. Na época eu só conseguia pensar em te proteger da dor que eu passei. Camila segurou a mão de Aparecida. Dona Aparecida, eu entendo que a senhora ama o Ricardo, mas amor não é controle. Amor é confiar que a pessoa amada sabe fazer suas próprias escolhas. Eu sei disso agora, mas na época eu estava cega de desespero. Quando a noite chegou, decidiram voltar todos juntos para o Rio de Janeiro. Aparecida se comprometeu a procurar um psicólogo na semana seguinte e a devolver todo o dinheiro que havia sido gasto com a falsificação dos documentos. E sobre as pessoas que ajudaram na falsificação? Perguntou Ricardo. Vou entregar todas as informações que tenho. Sei que isso pode me trazer problemas, mas é o certo a fazer. 2 semanas depois, Ricardo e Camila compareceram ao cartório para registrar que ela estava viva. A versão oficial foi que Camila havia sofrido amnésia temporária após o acidente e só agora havia recuperado completamente a memória. O Dr. Henrique forneceu documentos médicos que respaldavam a versão, e as autoridades aceitaram a explicação sem maiores questionamentos. E sobre o erro no tratamento de fertilidade? Perguntou Camila. Falei com o Dr. Henrique, disse Ricardo. Ele quer fazer novos exames para ter certeza absoluta sobre a paternidade. Você acha necessário? Acho que precisamos saber a verdade, qualquer que seja. Assim não ficam dúvidas para ninguém. Quando os resultados dos exames chegaram 2 semanas depois, trouxeram uma surpresa inesperada. Ricardo era sim o pai biológico do bebê. Como é possível? Perguntou Camila. Dr. Henrique explicou. Houve erro na documentação, não no procedimento.
Seu material genético foi usado corretamente, mas os documentos foram trocados por engano. Quando descobrimos o erro, na verdade estava tudo certo desde o início. Então minha mãe destruiu nossa família por nada? Por nada além dos próprios fantasmas dela. Quando contaram a notícia para a Aparecida, ela desabou em lágrimas. Eu estraguei tudo por causa de um mal-entendido. Não foi mal-entendido, mãe. Você agiu baseada em seus traumas, não nos fatos. Como vocês podem me perdoar? Porque perdão não é sobre você merecer ou não, disse Camila. É sobre nós escolhermos não carregar mágoa. Mas perdão não significa que tudo volta a ser como antes. Eles estabeleceram regras claras para o relacionamento futuro. Aparecida poderia ser avó, mas sempre com supervisão e respeitando limites bem definidos. E se eu recair? Se tentar controlar vocês de novo? Aí você perde o direito de conviver com a gente, disse Ricardo, firme. É simples assim. Meses depois, quando o bebê nasceu, um menino que chamaram de Gabriel, Aparecida estava presente no hospital, mas desta vez, como uma avó que respeitava os pais da criança. Ele é lindo, disse ela com lágrimas nos olhos. Ele é nosso, disse Ricardo, olhando para Camila. E é amado por toda a família que escolheu crescer junto, completou Camila. Aparecida seguiu fazendo terapia regularmente. Não foi um processo fácil, mas aos poucos ela foi aprendendo a lidar com seus traumas sem projetá-los nos outros. Doutor, ainda sinto vontade de interferir quando vejo eles tomando decisões que acho erradas, confessou ela ao psicólogo. Isso é normal. A diferença é que agora você reconhece esse impulso e pode escolher não agir baseada nele. Dona Rosa se tornou uma amiga querida da família. Era ela quem cuidava de Gabriel quando Ricardo e Camila precisavam viajar a trabalho. Essa criança é uma bênção, dizia ela sempre. Trouxe cura para toda a família. Doutor Henrique também se tornou mais que um médico para eles. Foi padrinho de Gabriel e sempre foi uma presença presente na vida da família. Vocês me ensinaram que fazer o certo às vezes significa quebrar algumas regras, dizia ele. Se eu não tivesse ajudado a Camila a se esconder, talvez vocês nunca tivessem se reencontrado. 2 anos depois do nascimento de Gabriel, Ricardo e Camila decidiram renovar os votos matrimoniais em uma cerimônia simples em Petrópolis, na casa onde se reencontraram. Desta vez, é um casamento construído na verdade total, disse Ricardo durante os votos, e no amor que escolhe permanecer, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, completou Camila. Aparecida estava lá, segurando Gabriel no colo, chorando de emoção, mas respeitando o momento do casal. Obrigada por me darem uma segunda chance, disse ela depois da cerimônia. Obrigada por ter aprendido a usar essa segunda chance de forma saudável, respondeu Camila. A história de Ricardo e Camila se tornou um exemplo na comunidade onde viviam. Não um exemplo de família perfeita, mas de família que escolheu crescer através das dificuldades em vez de se deixar destruir por elas. Gabriel cresceu sabendo toda a história de como quase perdeu os pais antes mesmo de nascer, mas também cresceu sabendo que foi o amor que trouxe todos de volta para casa. Mamãe, por que a vovó fez aquelas coisas ruins? Perguntou ele um dia aos 7 anos. Porque ela estava com o coração muito machucado, filho. E quando nosso coração está machucado, às vezes fazemos escolhas ruins. Mas ela sarou? Está sarando. Todo dia ela escolhe sarar um pouco mais. E ela me ama de verdade agora? Ela sempre te amou, Gabriel. Só não sabia como amar de um jeito saudável. Anos depois, quando Aparecida já estava com 75 anos, ela escreveu uma carta para Gabriel, para ser aberta quando ele completasse 18 anos. Meu querido neto, quando você ler esta carta, eu espero que já tenha idade suficiente para entender que o amor às vezes fica confuso quando se mistura com medo. Eu amo seu pai mais que qualquer coisa neste mundo, mas por muito tempo esse amor estava contaminado pelo medo de perdê-lo. Seu nascimento me ensinou que amor verdadeiro significa deixar as pessoas serem felizes, mesmo quando essa felicidade não é o que nós escolheríamos para elas. Obrigada por ter me ensinado a ser uma avó melhor do que fui mãe. Com todo amor, vovó Aparecida.
Fim da história. E aí, querido ouvinte? O que você achou dessa história de superação e perdão? Você acha que a Aparecida merecia uma segunda chance ou que Ricardo e Camila foram tolerantes demais? Conta pra gente nos comentários de onde você está nos assistindo e se já viveu alguma situação parecida de manipulação familiar. Deixa seu like se a história te emocionou e se inscreve no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.